Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do vestibular 2023 para o segundo semestre da Universidade Estadual de Ceará. Eu vou fazer agora a questão número 14 da prova da segunda fase. A questão diz assim: como uma proposta experimental para a prática e de baixo custo para uma determinação da pressão atmosférica local, um professor de física propõe que seus alunos façam uso de um tubo estreito com área de seção constante S e de comprimento L, aberto nas extremidades. O experimento consiste em mergulhar o tubo com as extremidades não bloqueadas até sua metade em um fluido de densidade D conhecida. Em seguida, a extremidade em contato com o ar, ela é bloqueada pelo estudante e o tubo é retirado integralmente do fluido. Nessas condições, observa-se que uma coluna de comprimento L/4 do fluido permanece no interior do tubo, considerando que a aceleração da gravidade local é g e quaisquer transformações envolvidas ocorram sem mudança significativa da temperatura. A pressão atmosférica local, em termos dos parâmetros pertinentes, é... Então, para a gente fazer essa questão, vamos pensar em duas situações. A primeira, a gente tem lá o nosso recipiente e eu peguei um tubo, né, que é aberto nas extremidades, e mergulhei aqui dentro. Como o tubo está aberto nas duas extremidades, o que acontece? O fluido que estava aqui dentro, a gente pode dizer, né, que ele disse que esse fluido tem densidade conhecida, ele foi até a metade do tubo. Então, vamos imaginar o seguinte: se o fluido foi inserido aqui no líquido, metade do seu tubo, ou seja, L/2, está com ar. Como ele está aberto para a atmosfera, a gente pode dizer que aqui, atuando sobre o tubo, eu tenho a pressão da atmosfera. Beleza? Aí, o que o estudante fez? Ele pegou, tapou a boca desse tubo e tirou o tubo, né? Então, o que ele fez aqui? Ele pegou e botou o tubo aqui do lado de fora. O tubo do lado de fora, agora, ele fechou a boca do tubo. E, para surpresa de todos, né? Vamos botar assim, o líquido, ele ficou aqui dentro, em uma altura L/4. Não foi isso que o problema disse? Então, a gente pode pensar o seguinte: o ar, né, ele ficou preso exatamente nessa parte aqui. Essa parte aqui do tubo, ela vai corresponder a quantas partes do tubo inteiro? Cara, se aqui é L/4, essa parte aqui, ela só vai poder ser o quê? 3L/4, certo? Então, agora a gente tem que analisar o seguinte: se essa parte do tubo aqui está fechada, então a gente pode dizer que nessa situação aqui, como o ar está fechado, o ar ele vai fazer uma pressão para cá, que eu vou chamar de pressão do ar. Porém, o líquido também ele vai fazer uma pressão para baixo. Então, eu vou ter uma pressão do líquido. E quem vai segurar isso tudo? Quem vai segurar isso tudo vai ser a pressão atmosférica. Então, se eu for analisar a pressão do ar nas duas situações, né, a gente pode dizer que a pressão do ar vai ser igual à pressão da atmosfera na situação 1. Na situação 2, eu posso dizer que
a pressão do ar mais a pressão do líquido vai ser igual à pressão atmosférica, né? Então, eu posso dizer que a pressão do ar na segunda situação vai ser a pressão atmosférica menos a pressão do líquido. Entendeu? 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 Então, a gente tem aqui as pressões que estão atuando aí nos dois casos. Outra coisa que a gente também pode dizer é o seguinte, que o volume do ar na situação 1, a gente sabe, né? Vamos até escrever aqui, ó. Volume não é igual à área da base vezes a altura. Como ele disse, né? A área da base, né, é S. Então, eu vou ter aqui S vezes a altura da coluna de ar, que vai ser o quê? L sobre 2. Nessa situação aqui, a gente pode escrever o quê? Que o volume vai ser igual a quem? A área da base, que vai ser a mesma, S, e a sua altura. Qual vai ser a altura do volume de ar? 3L sobre 4. Beleza? Agora, a grande sacada da questão, ela está exatamente aqui, ó. Quaisquer transformações envolvidas ocorram sem a mudança significativa da temperatura. Então, ele acabou de dizer que eu vou ter uma transformação gasosa isotérmica, né? Quando é uma transformação gasosa isotérmica e a gente considera como ar um gás ideal, eu vou ter o quê? P0V0 é igual a PV. E eu não preciso me preocupar com densidade do líquido, densidade do ar, nada disso. É só eu fazer assim. Qual é a pressão inicial que eu vou ter? Ah, bola, pressão inicial, como eu vou comparar o ar, eu vou falar o quê? Ele não quer a pressão atmosférica local? Qual é a pressão inicial do ar? É a pressão atmosférica. Então, vai ficar PATM, que multiplica. Qual é o volume inicial? É a área vezes L sobre 2. E isso vai ser igual. Qual é a pressão do ar na segunda situação? Pressão da atmosfera menos pressão do líquido, certo? Vezes a área. Qual vai ser a área? S que multiplica 3L sobre 4, certo? Então, se a gente pegar e arrumar isso aqui, eu posso simplificar o SL daqui com o SL de lá. E aí, eu posso dizer que eu vou ter assim, ó, pressão atmosférica divididos por 2 é igual a pressão da atmosfera menos pressão do líquido, que multiplica 3/4. Resolvendo isso aí, eu posso ter a seguinte relação. Aí, quando eu chego aqui, eu tenho que lembrar o seguinte. O problema falou que a densidade do fluido é D, a gravidade do local é G e o volume do líquido, né, que ficou dentro do tubo foi L sobre 4. Então, eu tenho que lembrar que pressão é também DGH, pressão hidrostática. Então, aqui vai ficar assim, ó, pressão da atmosfera por 2 vai ser igual a 3 pressão atmosférica sobre 4 menos 3/4, que multiplica D, que é a densidade, vezes G, que é a gravidade, vezes o volume, que ele disse que é L sobre 4. Até porque todas as alternativas estão em função de DGL. Então, quando eu resolvo isso aqui, vai ficar assim. Então, eu chego à conclusão que a pressão atmosférica é 3 DGL sobre 4. Por isso que a resposta
tá na letra A, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.